O tipo de líder o tipo de líder que trava as pessoas. Isso mesmo. Por que esse tipo de líder trava as pessoas? Então, o tipo de líder que não vai ser inspirador. O líder que trava as pessoas, de fato, ele não vai conseguir inspirar de uma maneira positiva. No mundo que a gente vive hoje, cada vez mais é essa necessidade da inspiração por parte das pessoas, e os líderes precisam trabalhar o tempo inteiro para inspirarem as pessoas. Então, se ele trava as pessoas, isso vai ser muito difícil de acontecer. Então, o que eu digo é o seguinte: o líder que trava nunca conseguirá ser inspirador. Mas o que que eu digo? O que que é travar? Então, é muito importante que a gente comece a imaginar o que que é travar? Travar, de maneira geral, significa prender, significa encadear, não é? Ou até mesmo fazer parar, concordam? Você faz parar, você trava. Você tolher alguém de algo, impedir, frear. Então, o travamento tem todos esses significados, mas tem um significado que me chama muita atenção. Quando você olha e vê a palavra travar, você lembra de algo, às vezes, que você experimenta e que trava na sua garganta, algo amargo. Então, o líder que ele trava as pessoas, ele passa como sendo um líder, de fato, que é um líder amargo, não é? Um líder amargo. Então, o que eu quero dizer é que a cada dia, a cada momento, quem é esse líder? É muito importante. Como ele funciona? De onde ele veio? Quais são as características desse líder que trava, não é, as pessoas? Que líder é esse? Então, deixa eu falar para vocês. Esse líder é o líder centralizador. Isso mesmo, o líder centralizador. E o que que é o líder centralizador? Bem, na origem da palavra, o líder centralizador, ele é o líder que ele direciona as ações para o centro. Que centro? Geralmente é o centro dele mesmo. Então, o líder que ele tem, na sua característica, centralizar é colocar a seta apontada para si mesmo, para o seu centro. Então, tem até uma frase que diz que é o seguinte, né? O líder centralizador, ele só olha para o seu próprio umbigo, né? Então, por quê? Porque a seta das coisas está apontada para ele mesmo. E esse ditado fala que está apontada para o umbigo. Então, o líder centralizador tem essa característica na origem da palavra. Agora, na questão prática, o que que faz um líder centralizador? Primeiro, um líder centralizador, ele adora tomar decisões sem consultar a equipe, tá? Ele adora tomar decisões sem consultar a equipe. Então é por isso que ele não é um líder, inspirador. Como ele não consulta a equipe, ele trava a equipe. Agora, por que que isso acontece? Porque se ele acostuma as pessoas a não serem consultadas, o que é que as pessoas pensam? Pensam assim: "Eu não preciso dar opinião, eu não preciso fazer nada, porque ele vai fazer tudo sozinho mesmo no final das contas". Então ele trava as pessoas. E aí, pelo fato dele travar, ele não vai inspirar, porque ele passa a certeza de que ele vai fazer tudo, sem consultar a equipe mesmo. Então essa é uma coisa. Então ele tem dificuldade também de delegar, não é? Então, ele não conhece as ferramentas de delegação. Nas minhas mentorias, nas palestras, nos treinamentos, eu sempre reservo um momento muito especial nas palestras com os líderes para falar de delegação, mas não qualquer delegação, a delegação que empodera, não é? A delegação que liberta, a delegação que livra os líderes desses problemas aí, né? Desses problemas todos. Então, o que que acontece? Quando o líder ele aprende a delegar, ele entende que ele não vai ficar sobrecarregado. Então, essa é também a outra característica do líder centralizador. Ele vive sobrecarregado. Ele sempre acredita que ele vai fazer tudo sozinho, logo ele fica intensamente estafado.
Você geralmente, quando conversa com algum líder que está estafado, geralmente ele diz assim: "Eu estou na correria", ou "Eu estou sobrecarregado", ou "Eu estou, eh, muito preocupado, tenso, eu estou estressado, estafado". Isso é frase de líder centralizador. Tá por trás dessa expressão a o centralismo das ações desse líder. Dificilmente quando você vê um líder democrático, né, ele falar que está extremamente estafado, extremamente, hã, sobrecarregado. Por quê? Porque ele delega. Então não delegar faz, não é, de você um líder centralizador e com isso travar as pessoas e com isso você não vai ser inspirador no final das contas, tá? Isso vai evitar que você inspire alguém. Então, uma outra coisa muito importante é que o líder centralizador, ele acredita que ninguém faz como ele faz. Então, ele acredita que só ele sabe fazer do jeito perfeito. Só ele sabe fazer da maneira que é melhor. Só ele sabe que o jeito dele vai valer mais a pena. Então ele tem essa característica, né? Ninguém vai fazer melhor do que eu. Então, se você olhar isso, você vai ver essa característica do líder centralizador. A outra coisa é que ele é inflexível, tá? Então, o que ele diz é o que ele diz, ele não abre para opções, não é? Ele não abre para possibilidades, ele não escuta, ele não ouve. Outra característica do líder centralizador é essa, ele não ouve. Então ele é inflexível, tá? Rígido, muitas vezes. Então, é assim que funciona. Outra coisa é que ele precisa ser copiado de tudo. Tudo ele tem que saber, tudo tem que passar pela mão dele. Tudo tem que passar pelos olhos dele obrigatoriamente. Então essa é uma característica de um líder totalmente centralizador, não é? Quando ele cria processos, burocracias e ferramentais para tudo ter que passar por ele, você já sabe, essa é uma característica de um líder centralizador, isso vai travar as pessoas de resolver problemas. A outra que eu falei, não ouve, ele geralmente finge que ouve. Então ele tá aqui interagindo com você, mas na verdade ele não está. Ele está fazendo de conta que está te ouvindo, mas ele está o quê? Esperando você terminar para depois dizer: "Vai ser como eu quero, vai ser como eu quero". Então, no inconsciente dele sempre diz: "Todo mundo pode falar o que quiser, desde que no final das contas seja do jeito que eu quero", né. Então isso aí é uma característica, não ouvir, fingir que ouvir. Acreditar que é indispensável. Nada aqui vai funcionar se eu não estiver por aqui. Ele é um líder centralizador. A empresa só anda se tiver comigo. O departamento só anda se tiver comigo. Essa é uma característica forte de um líder centralizador. Ele tem a certeza. E veja bem, ele não acredita, ele não pensa que ele é indispensável, ele tem certeza. É diferente. Ele acredita piamente que ele é indispensável. Outra coisa é que ele produz atritos e insatisfações. Por que que ele produz atritos e insatisfações? Ele produz atritos e insatisfações porque ele não dá liberdade para as pessoas encontrarem soluções, agirem. Então, ele vai encontrar muita insatisfação. E por conta da insatisfação, vai ter atrito. Como tem atrito, a equipe fica uma equipe travada. E a equipe travada, ela de fato imagina o seguinte: eu não preciso fazer nada, né? Porque o melhor para mim é sair daqui, porque aqui eu não sou útil. O meu líder faz tudo sozinho. Nós não somos úteis, né? Não, não somos úteis. É o que pensa uma equipe de um líder centralizador. E isso gera um turnover muito alto, uma rotatividade muito alta, as pessoas querem sair da empresa muito rapidamente, as pessoas não querem trabalhar com esse líder, porque o que o ser humano deseja é ser útil, né? O ser humano ele quer se sentir percebido, valorizado e útil. Um líder centralizador, ele evita que isso aconteça, né? Então, é muito importante. Ele produz esse sentimento de
eu vou ficar aqui por pouco tempo, né? Muitas empresas hoje, as equipes têm esse sentimento. Eu estou aqui passando uma chuva. Então, há uma característica interessante dos profissionais que eles trocam de empresa. Geralmente, o fundo da desculpa é: eu vou para novas oportunidades. Tem um fundo de verdade essa palavra, mas na verdade as equipes em pesquisas apontadas do ano 2015 para cá mostram que as equipes não trocam de empresas, elas trocam de líder. Elas trocam de líder. E qual é o fator que mais gera essa troca de empresa? O meu líder é centralizador. Então, ele trava as pessoas, eu vou fazer o que aqui? Não tenho o que fazer. Então, o turnover de um líder centralizador fica sendo muito alto. As pessoas não querem ficar muito tempo em uma empresa com líderes centralizadores, né? Então, a gente, dentro disso, olha quanta coisa mostra se você é ou não centralizador. Se você conhece alguém, provavelmente você já trabalhou ou já viu alguém com essa característica centralizadora. Talvez até você já tenha trabalhado diretamente, talvez até você já tenha provavelmente se percebido em alguma situação como alguém centralizador ou alguém centralizadora, não é verdade? Então, o líder centralizador, ele sabe que nunca será inspirador. Olha que pergunta interessante. O líder centralizador, ele sabe que nunca será centralizador. Não, que ele nunca será inspirador. Bem, não, ele não sabe. Ele não sabe. Ele não tem consciência. Geralmente, na maioria dos casos, os líderes centralizadores, eles não têm consciência desse perfil. Eles agem acreditando que estão fazendo o melhor possível, Mas, na verdade, eles não estão fazendo o melhor possível, porque falta essa consciência serena, né? O que a gente chama, na área de gestão de pessoas, no mundo moderno hoje, gestão com pessoas e self-awareness. Não tem uma autoconsciência serena para captar o porquê que eu sou centralizador. É raro você ter líderes hoje que têm essa consciência. Então, eles não acreditam que estão travando as pessoas. Eles não acreditam que são centralizadores. Eles não acreditam que não são inspiradores, tá? Então, se você quer ser inspirador e é centralizador, tem que tomar a consciência a partir de todos esses comportamentos que eu falei aqui, não é? E entender que você precisa mudar a sua rota. Mas aí, o porquê que esse líder é centralizador, né? Você pode perguntar assim: tá bom, eu entendi o que o líder centralizador faz, mas eu queria captar e queria entender o porquê que ele é centralizador. Eu vou explicar para vocês aqui, e eu queria que você anotasse, se você puder, isso é muito importante, alguns fatores que explicam o porquê que um líder ele é centralizador. E se você trabalhar nesse porquê, nessa causa, você vai conseguir, então, anular esse problema, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, geralmente não é uma unanimidade, não é caso 100%, mas é a maioria. A maioria dos líderes centralizadores, geralmente, eles não tinham irmãos presentes. Isso, não tinham irmãos presentes. A minoria teve. Irmãos presentes, que eu digo, a maioria era filho único ou irmãos viviam separadamente. Então, tudo era para ele. Todas as atenções eram voltadas para ele, né? Eu tive assim um certo, vamos dizer, uma certa vantagem na minha vida, porque eu fui filho único de mãe solteira, não tive irmãos. Porém, entretanto, todavia, eu tive muitos primos morando dentro da minha própria casa, junto com a minha avó, com a minha tia, com meus irmãos. Então, isso compensou a carência de irmãos com a presença dos meus primos mais ou menos da mesma idade. Isso compensou. Mas, quem geralmente teve ausência de irmãos, né, porque não teve, ou porque os irmãos moravam longe, ou o irmão separado, geralmente tem dificuldade de descentralizar, porque ele foi acostumado a todas as atenções estarem voltadas para ele. E esse comportamento de centralização se tornou
um hábito na vida dessa pessoa, seja homem, seja mulher. Então, essa é uma das explicações. A outra é claro que existem pessoas que tiveram irmãos separados ou não tiveram irmãos e que não são centralizadores. É óbvio que existem essas pessoas, mas eu estou falando aqui que, na maioria dos casos estudados, quando você pega líderes centralizadores, você percebe que eles não tiveram irmãos presentes. Então, o comportamento centralizador, anota aí, o comportamento centralizador, ele vem de berço. Ele vem de berço, tá bom? É muito importante isso. Esse berço pode ser a ausência de irmãos, tá? Uma outra coisa que pode ter acontecido e que é causa da liderança centralizadora na maioria das vezes, não é? É não aprender quando criança, esses líderes, eles não aprenderam com os amigos dividir os brinquedos. Você já viu aquela criança que brinca e não consegue dividir o carrinho, não consegue dividir a boneca, não consegue dividir o avião, a casinha, e briga, e bate, e chora, e esperneia? Toda criança passa por essa fase. Ali entre 1 ano e 4 anos de idade, é uma transição dessa coisa de posse, dessa coisa de poder. Então a criança está trabalhando, amadurecendo nela essa questão dela ser importante e das coisas serem delas. Tanto é que tem uma fase, né, que as crianças elas chegam e dizem assim: é minha, é meu, é minha, né? Eles repetem: é meu, é minha, é meu, é minha. Então essa fase é uma fase muito importante para que os pais ajudem a criança a dividir o que tem, a dividir o que tem. E quando ela amadurece positivamente, quando os pais conseguem trabalhar muito bem isso nos filhos, eles têm uma tendência a descentralizarem as coisas que têm e dividir com outros. Quando criança, se essa pessoa não trabalhou essa maturidade de dividir os brinquedos, por isso que brincar é muito importante para a criança. O adulto se forma na criança, né? O adulto se forma na criança. Então, e a criança, ela aprendeu a dividir, ela já entra com a sua maturidade construída para aprender esse processo de divisão e de menos competição. Então, os líderes centralizadores, geralmente, eles foram, em muitos casos, crianças que não dividiam seus brinquedos. Então, pode perguntar, de repente, em uma mentoria de líder, eu faço isso algumas vezes, quando eu estou com líderes centralizadores nas minhas mentorias, eu sempre pergunto o seguinte: quem foi que te ensinou a não dividir o brinquedo quando você era criança? Né? Então, essa é uma pergunta clássica. Por quê? Porque é uma causa que gera um líder centralizador. Uma outra coisa que é causa ele não teve uma rede de amizades grande quando criança. Ou seja, ele ficou muito isolado, ficou muito em casa, ficou muito sozinho, ficou muito só preso no quintal, só ficou muito preso no apartamento, preso enfim. Então, o que aconteceu? Essa criança, ela se tornou um adulto que não teve na sua infância as habilidades de interrelacionamentos, de entrelaçar momentos. Brincadeira com muitas crianças ensina a criança a ela compartilhar situações, compartilhar ideias, compartilhar momentos. Quando você cresce como há muitos tempos antigos, eu digo há 20, 30, 40 anos atrás, muita gente na rua, no quintal, muitas vizinhanças, muita criança, o que acontece? Esse adulto, ele vai se tornar um adulto muito mais cooperativo. Claro que é uma tendência maior, não é uma certeza, mas porque no comportamento humano não existe certeza para nada, mas é uma tendência maior. Então, o líder centralizador, ele também pode ter virado centralizador, porque ele teve poucos amigos. Ele teve poucos amigos. Então, ele não treinou relações humanas, ele não treinou ouvir,
Ele não treinou perder e ganhar. Ele não treinou dividir. Logo, ele fica muito voltado para a vida dele, para a alma dele. E ele se torna esse líder centralizador. Uma outra coisa é uma experiência que eu procuro na minha casa com meu filho Samuel. Eu tenho um filho de 9 anos, né? Vai fazer 10 anos. E aqui onde nós moramos, eu moro aqui em Recife, moramos em prédio, mas graças a Deus que o nosso filho tem muitas amizades hoje aqui no prédio e ele se interrelaciona muito com as crianças. E as crianças aqui é até um privilégio, porque hoje em dia, né, as crianças nos prédios hoje vivem isoladas, as crianças nas casas hoje vivem isoladas e a interrelação delas é só o celular para jogar videogame e tudo mais. Então, ainda bem que aqui tem essa possibilidade. Nós somos até privilegiados por causa disso. Porém, quando nós, sempre que podemos, a gente recebe os amigos do Samuel aqui em casa, os amigos do meu filho. E ele tem o prazer de receber os aqui. Para quê? Para brincar no quarto dele, para poder fazer um lanche aqui em casa, para poder brincar com o cachorro, para poder assistir televisão juntos, para poder jogarem um jogo juntos, para poder brincarem. Então, o que acontece? Essa coisa de receber amigos em casa, que é uma coisa que é antiga, que hoje se perdeu. Hoje ninguém quer estar mais recebendo visita em casa. Hoje o pessoal está muito tímido, hoje as pessoas têm ojeriza a estar recebendo visita, porque, sei lá, o apartamento é pequeno, a casa é pequena, tudo é pequeno, o pessoal é cheio de problema hoje para receber as pessoas em casa. Então, quando você foi educado recebendo pessoas na sua casa, amigos em casa e também visitando amigos na casa deles, a sua tendência é, de fato, de ter um grau de centralização menor do que esse líder que foi menos visitar outras pessoas e que recebeu menos visita dos amigos em casa e da família, em grande quantidade, tá? Então, isso é interessante. O outro fator que faz um líder ser centralizador é não trocava brinquedos, não doava brinquedos, na verdade, doar mesmo, de doação, de você pegar um brinquedo que você não usa mais, mas está bem conservado, e você ter hábito de presentear outras crianças, de doar para outras crianças. Então, eu fico feliz porque há 2 anos atrás, nós aqui em casa tivemos a ideia de compartilhar alguns brinquedos do Samuel, meu filho, com algumas crianças no Dia das Crianças. E aí nós criamos um projeto chamado Projeto Amigos. Onde os amigos dele, da escola, da rua, daqui de casa, da família, traziam para cá um brinquedo doado e a gente reunia aqui em casa, fazia contagem, separava brinquedo de menina, brinquedo de menino, e doávamos em uma creche, doávamos em algum lar que tivesse crianças, e a gente fazia o Dia das Crianças lá. Esse projeto chama-se ainda, porque ele existe, né? Projeto Amigos. É uma forma do seu filho, por exemplo, aprender a doar o que tem. Então, um líder, por exemplo, juntar dinheiro e doar uma oferta na igreja, doar uma oferta, doar um brinquedo, doar uma roupa, não é? Doar um sapato, doar o seu tempo, de repente, para ajudar um amigo a aprender uma determinada matéria, a ensinar um colega sobre determinada coisa. Quando você tira seja roupa, brinquedo, calçado, dinheiro, tempo, conhecimento e entrega para outros, então você, de fato, está exercitando para não ser centralizador. Você está tirando de você. Porque qual é a característica do líder centralizador? Como eu falei no início, é apontar para ele, é apontar a seta para o seu centro. Quando você entrega o que você tem e quem você é para o outro, você quebra o mecanismo de centralização. Então, fatalmente, um líder centralizador, ele não doava muitas coisas desde a sua infância, né? Ele não tinha esse hábito. E talvez na vida adulta, e aí na vida adulta, com certeza, porque o adulto se faz na criança, né? Uma outra coisa interessante é que ele não fazia tarefas em grupo. Por exemplo, o que é tarefas em grupo? Não recebia amigos da escola para fazer um trabalho da escola, não ia para uma biblioteca para fazer um trabalho em comum, em grupo, com
com os colegas da faculdade. Ele não recebia no ensino médio os adolescentes, os jovens da sua sala na sua casa. Não ia para a casa de algum colega, não dividia um trabalho, não dividia o conhecimento de uma prova, não dividia um congresso, um seminário, uma conferência, tá certo? Eles não viajavam, talvez ele não passeava com amigos, não ia para a praia com amigos, não ia para o parque com amigos, não ia entendeu? Não fazia eventos com amigos. Então, esse líder ele era tão centrado, a educação dele foi tão centrada, que ele não tinha hábito de fazer tarefas em grupo. E aí, quando ele vai para uma empresa, por melhor profissional técnico que ele seja, o que é que acontece? Ele não consegue trabalhar em grupo, ele não consegue ter o que? Sinergia, cooperação, cooperar, interagir, entregar-se, se doar para o outro e interagir com koinonia e sinergia. Então, é uma interessante, é outra característica do porquê que ele virou centralizador, né? Outra coisa é ele se cobrar muito por resultados. Muitas vezes o líder centralizador, ele se cobra muito, tá? Ele geralmente tende para o perfeccionismo, ele tende para o perfeccionismo, ele tende para uma preocupação excessiva, tá certo? Com coisas feitas nota 8, ele quer sempre estar no nota 10, tá? E ele só acredita que vai alcançar o 10 se for ele que fizer. Se for ele que fizer. Então, ele trava as pessoas. Por que esse líder ele trava as pessoas? Porque ele é centralizador e ele cobra muito resultado, mas ele cobra muito resultado dele. E aí ele toma as ferramentas das pessoas e faz com as suas próprias mãos. Quando ele faz isso, ele acredita que vai dar certo porque é ele que está fazendo. Tá certo? Quando foi que ele aprendeu isso? Ele aprendeu isso quando ele estava, por exemplo, brincando com um irmãozinho ou brincando com um amigo na praia, um amigo que ele conheceu na praia, estava lá fazendo castelo de areia, e aí o amiguinho queria fazer o castelo de um jeito, ele queria fazer de outro, e o pai ou a mãe de um e de outro não entendeu que eles precisavam entrar num acordo para poder o castelo de areia ficar bom para os dois. E aí ele só queria fazer o castelo de areia que ficasse bom para ele. E essa criança lá da praia, ela foi crescendo, virou adolescente, jovem, adulto e foi para a empresa que você trabalha ou para a empresa que você já trabalhou e virou um líder centralizador. E aí eu pergunto nas minhas palestras, nas minhas mentorias, eu pergunto, quando eu encaro um líder centralizador, eu pergunto para ele: quem foi o amiguinho que você não deixou fazer o castelo de areia do jeito que ele queria? E você fez do jeito que você queria. Quem foi esse amiguinho? E aí o líder começa. Aí ele vai viajar no tempo para entender o que pode estar acontecendo. Então é justamente isso. Ele não fazia tarefas em grupo. E ele cobra muito por resultado, porque o resultado bom é só o dele. O que ele consegue fazer com as mãos dele. Ok? Uma outra coisa é que o líder centralizador da empresa o líder centralizador da empresa, ele não é só centralizador na empresa, ele é centralizador na vida, tá? Se você vê alguém que é centralizador no ambiente de trabalho, ele é centralizador na faculdade, ele é centralizador com a esposa, com o marido, ou ela, se for ela, é centralizador com o filho, é centralizador com os irmãos, com a mãe, com o pai, com os amigos. É centralizador na vida. Ele tem um hábito centralizador de vida, não é um hábito. Então, por exemplo, se está toda a família em casa e todo mundo resolve chupar laranja, vamos descascar laranja. O que é que acontece? E vamos descascar 30 laranjas para a família toda aqui, para a gente chupar aqui assistindo um filme, por exemplo. Aí o que vai acontecer? Vai pegar uma faca, ele vai pegar a faca, ele vai querer descascar a laranja, uma outra pessoa vai pegar uma faca e ele vai dizer, não, deixa que eu descasco. Deixa que eu descasco. Deixa que eu descasco a laranja. Porque eu faço mais rápido. Ou ele vai dizer, porque eu faço melhor. Ou ele vai dizer, ou porque eu tenho mais prática. Ou ele vai dizer, ou porque eu. Ele vai usar o pronome eu algumas vezes. E aí ele não vai deixar um primo, um colega, um irmão cortar a laranja junto. Por quê? Porque ele é centralizador. Ele nem está percebendo que ele é, mas ele é. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer?
esses porquês é que explicam, um deles explica o porquê que um líder é centralizador. E tem casos crônicos de gente centralizadora que é por vários desses motivos que eu falei aqui agora. Por vários desses motivos, né? Então, vamos lá. Você agora já sabe o que é que faz, o que é que um líder centralizador faz. Ele trava as pessoas. E como é a prática dele? Eu expliquei. Expliquei para você quais são as causas, na maioria das vezes, que produzem esse líder centralizador. Mas agora você pensa assim, e tudo bem, já entendi o que ele faz e por que ele faz. Agora eu preciso aprender, Zé Rodrigo, como é que o que fazer, tá? Então vamos supor que você agora entendeu que talvez você tenha se enxergado como líder centralizador e não tem problema nenhum com isso, tá? O problema é você não trabalhar isso, tá? Essa é uma coisa. De repente você percebeu que tem uma pessoa da sua equipe que é centralizadora. De repente você percebeu que tem várias pessoas da equipe que é centralizadora. Mas cuidado. Primeiro faça uma autoanálise para saber se você está sendo centralizador ou centralizadora. Tudo bem, então? Então, vamos lá. Agora, o que fazer se eu percebo que sou centralizador? Logo, isso vai travar a minha equipe, logo eu não vou ser inspirador. Que o objetivo aqui é fazer você ser inspirador. E ser centralizador é um obstáculo para esse seu objetivo, tá? De ser inspirador. Então, o que fazer? Primeira coisa, não dá para trabalhar nada se a pessoa não tiver consciência serena dos porquês que fizeram ela ser centralizadora. Então, vamos lá. Rodrigo, eu me descobri como centralizador. Você falou aí, eu fui observando aqui a minha vida, minhas coisas. Eu estou entendendo, eu tomei a consciência de que eu sou centralizador. Ou tomei a consciência que alguém da minha equipe é centralizadora. Legal. Então, ó, consciência é o princípio primordial. Princípio primordial, não sei se isso é um pleonasmo, mas é a primeira coisa. Por quê? Nada se faz sem consciência. Nada se trabalha e se melhora se não tem consciência daquilo. Então, uma vez a consciência vindo à tona, você, opa, acordei, despertei. Isso está gerando, para mim, a consciência, a verdade sobre ser centralizador. Legal, essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Buscar a análise para saber conscientemente se você ou alguém é centralizador ou não. Tá? Baseado nesses fatores que eu falei. Número 2. Uma vez que você tomou a consciência, você precisa mostrar o que você perde se você for centralizador. O que um líder centralizador perde? Ele perde amizade, ele perde o amor da equipe, ele perde o engajamento da equipe, ele perde a paciência da equipe, ele perde o respeito da equipe, ele perde a admiração da equipe, ele perde ele faz a equipe ficar desmotivada, ele perde a motivação da equipe, ele perde a coragem da equipe, a inspiração da equipe, ele perde principalmente saúde. Por quê? Porque ele centraliza, faz tudo sozinho e termina perdendo a sua própria saúde. Fica estressado e vai parar até talvez com a síndrome de burnout, uma emergência de um hospital, porque não soube delegar, não soube descentralizar. Ele perde a saúde e, em último caso, ele perde a sua própria vida, levando talvez a uma depressão, levando talvez até uma ansiedade crônica e talvez até um suicídio. Então, o líder centralizador, ele perde muito, tanto para ele quanto para as pessoas. Então, primeiro é tomar consciência de que é centralizador, porque não adianta nada se não tomar consciência. Segundo, entender e listar o que é que perde, qual é a dor que você vai sentir se você for centralizador, ou que está sentindo se você for centralizador. Então, o que você perde? Essa é a segunda coisa.
Terceira coisa que precisa ser feito quando se descobre que você é centralizador. Mostrar as oportunidades que você pode alcançar. Uma vez que você tem consciência, ou uma vez que você entende o que você perde, agora você vai analisar o que você ganha deixando de ser centralizador. Você ganha tempo, você ganha paz, você ganha energia, você ganha admiração das pessoas, você ganha pessoas engajadas, pessoas que te ajudam a encontrar soluções, pessoas que fazem tão bem quanto você, pessoas felizes, satisfeitas, motivadas. Você ganha qualidade de vida, qualidade no trabalho, boa ambiência, tranquilidade e paz para crescer. E pensar em outras coisas. Se você estivesse executando algo com as suas próprias mãos e delegado, você agora tem tempo para pensar e executar outras coisas como líder. Então, o que, que você ganha quando você deixa de ser centralizador? Terceira coisa é essa, que você precisa fazer para anotar e entender. E aí, a quarta coisa que você precisa fazer quando você descobre que é centralizador. Qual é a quarta coisa? É criar um mapa. Que mapa é esse? Eu chamo de jornada da descentralização. Jornada da descentralização. Você vai, a partir que tomou consciência, entendeu o que você perde, viu a possibilidade do que você pode ganhar se você deixar de ser centralizador. Agora você vai criar, quarto passo, você vai criar um mapa para começar a praticar ações que aos poucos você vai descentralizar, delegar, tirar de você, que você vai passar para outros, que você vai ensinar, treinar, que você vai fazer questão que o outro faça, mesmo você sabendo que faz melhor na sua cabeça, mesmo você sabendo que talvez a curto prazo, mas a longo, médio e longo prazo, essa pessoa, essa equipe pode fazer tão bem quanto você e até melhor. E aí você vai tirar um peso das suas costas. Porque um líder que ele é descentralizador, ele tira um peso das costas dele. Ele é mais leve, ele é mais suave, ele ri mais, ele curte mais a vida, ele passa mais confiança, ele é mais agradável para as pessoas. Logo, ele é mais valorizado, ganha mais dinheiro e é mais desejado pelas empresas. Um líder centralizador trava as pessoas e ele não se torna inspirador. Mas um líder que vence esse obstáculo, ele consegue mudar a rota e ele consegue transformar a vida das pessoas para melhor, a vida dele para melhor, encontrar novas oportunidades de vida e de crescimento e ser inspirador para a família, para os amigos, para a equipe no trabalho. Só existem vantagens quando a gente descobre os nossos problemas com a centralização, toma consciência, vê as nossas percas, o que estamos perdendo, analisa aquilo que a gente pode ganhar e constrói um mapa para mudança. Então, deixa eu te falar, agora é a hora de você, de fato, se você tende a ser um líder centralizador, coloque em prática isso que eu falei aqui. De repente, manda esse vídeo para alguém, manda esse vídeo, o link, compartilha com alguém que você entende que precisa ouvir essa mensagem. E olha, deixa eu te falar uma coisa. Quando você for o líder inspirador que você merece ser, você vai ser alguém que, de fato, vai ser valorizado, admirado, desejado pelas pessoas. Pensa nisso. Um líder inspirador é aquele que joga para fora qualquer ação que possa fazer dele centralizador. Cuida bem de você, cuida bem da sua história, cuida bem da sua vida, cuida bem do teu time.